Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura essa que agora transcende. Nós temos aqui ao meu lado direito, um senhor, um escritor pirata. Vocês desculpem aí a informalidade, mas esse é o tom do programa, que é o Cláudio Parreira, que escreveu um livro absolutamente nonsense, que é o... Preciso ler porque é tão louco o negócio. A Lua é um grande queijo suspenso no céu. Ele só não falou se é um queijo suíço, porque normalmente a gente, me lembro quando era garoto, a Lua parece um queijo suíço, né? Tudo furadinho e tal. Bom, ainda não é oficial, fica quieto aí. Pessoal, antes de passar para ele, eu quero agradecer o trabalho técnico dessa equipe maravilhosa, constituída pela Betânia, Luciana, Márcio, Verão e outros que aparecem por aí de vez em quando em algum estágio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas que vocês possuem. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com e o Facebook stella.guedes.56, ela está situada em Lisboa e nos abre todas as portas do universo lusófono, que nos dá, além de uma grande audiência, uma audiência muito gabaritada, que é o que vimos buscando aí nesses quase 11 anos já de trajeto, felizmente tudo indica exitoso. Ao meu lado direito, Cláudio Parreira, jornalista, colaborador da revista Bundas, o Pasquim 21, né? Pasquim 21. O Pasquim 21. E, por sinal, foi um importante periódico de um momento muito chumbado, né, da nossa história política, que foi o militarismo, né? E que trouxe pela editora Penalux. Você tem pena, Lux? Você tem pena deles? Não, tem que ter pena deles, né? Pena Lux mesmo. Pena Lux, pena luminosa. Pena luminosa, pena radiante, né? Livros iluminam. Fiat Lux. Fiat Lux. Meu, ou 147 também, que era o que eu tinha. Obrigado, Cláudio, por ter vindo. Meu, me fala uma coisa, essas revistas aí, você sabe como num país aí europeu, essa mesma revista Bundas foi editada com outro nome, porque não podia colocar Bundas, né? Você sabe qual foi o nome deles? Não. Nárdigas. Nárdigas? Eu estou pensando que era aquela outra alemã, Bundespost. Bundes. Escuta, vamos falar sério. Porra, você não fala sério também. Paciência. O que eu vou fazer? Você está na frente de câmeras de TV. TV BCC Television, uma emissora séria, pô. Programa muito sério. Eu não tenho vergonha na cara. Eu não tenho vergonha na cara faz tempo. Então... O que os portugueses e os espanhóis vão pensar de você? Os brasileiros já te conhecem, já sabem o que você é. Agora, pô, tem um pouquinho de compostura. Deixa eles pensar. Eu tenho compostura. Mas, meu, falando sério, vamos, o lance do Pasquim foi um momento delicadíssimo, mas era uma revista e um jornal muito lido, muito visto, pelo menos por aqueles Sim, que... eu acho que era a audiência, se é que se pode dizer assim, do Pasquim nessa época. A leiturência. Já que você gosta de termos pirados, não vai mais um aí para você. Mas eu acho que é justamente pela coragem, pela atitude que eles tinham naquela época, naquele momento específico da história brasileira mesmo, de peitar aquele negócio todo, aquele regime maluco, Deus que me livre. Hoje, quando eu ouço hoje pessoas falando e pedindo a volta daquele negócio, eu acho que elas não têm a menor ideia do que estão falando, do que estão pedindo. Assim como muitas pessoas, muitos garotos, né, que voltaram no Jânio Quadros sem ter tido o seu retrospecto. Eu acho que é uma roda que gira sem aceitar, mas tentando justificar. Hoje você está pensando em extrema-direita em função de todas as mazelas que nós estamos vendo aí. Pois é.
Que não é o melhor, naturalmente, mas é uma justificativa. É extremamente complicado você pensar nos dias de hoje esse retrocesso, que eu não consigo classificar como outra coisa, a não ser Particularmente nós que viveu, apanhei um bocado física e espiritual, Sim. moralmente, Sim. não gostaria de ver, mas justifica-se. Mas tudo bem, vamos falar do teu livro, então. Já que você está com traumas políticos aí. Eu estou cansado dessa história toda, muito. Qual história? Qual Essa dela? história política chata, tá muito chato, tá muito Mas você sabe triste. que eu acho que é isso que os caras querem, que nós estejamos, nós, homens de bem. Sim. E eu te conheço há algum tempo, sei que você é uma pessoa de bem, reputadamente bem. Reputadamente foi de propósito. Puta que pariu. Mas sabe o que acontece? É tudo que esses caras precisam. Que nós estejamos cansados, que nos afastemos da... Porque a gente não consegue... Vencer pelo cansaço mesmo. Exatamente. Numa eles vão se cansar, não vão nem mais saber que nós estamos aqui, está acabado. Acabou, aí a gente faz o que bem tem. Exatamente. O teu livro, O Queijo Suíço Suspenso no Céu. Afinal, é um grande queijo. Eu sei. A Lua é um grande queijo. Mas o que a gente tem aí? Mais uma piração estratosférica? Do que se trata? Olha, Altitude não mente. A Lua foi... Eu ia falar tentativa, não, mas eu realizei mesmo a coisa. É uma maneira de escrever contra o textinho certinho, aquela coisa de... Hoje se fala muito isso Falhou aqui, eu esqueci. Do texto correto, Autoliteratura não é isso o termo, eu esqueci. Autocensura? Não, que hoje está todo mundo falando sobre o próprio umbigo. Não é? Eu, é a tônica do eu, é a minha história é mais importante, não sei o que, a minha vida é mais importante, o que eu fiz é mais importante. Blá, blá. Todo mundo acha que a vida dá um livro, né? Sim, autoficção. Autoficção? Autoficção. Mas se é autoficção, então não é a realidade da vida. É a realidade do próprio umbigo. É o tá. sujeito que acha que ele é o centro do mundo e acabou. A Lua ela veio na contramão dessa coisa. Eu queria contar uma história, sim, mas eu não queria colocar essa história dentro de uma caixa, aquele padrão. O grande mercadão Saiu de da livro. curva. Eu falei, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar nessa história que eu estou escrevendo, primeiro, humor, que eu acho fundamental, tem que ter. Mas desculpe o corpo presente, o teu humor é um humor fino, não é uma coisa escrachada. Ele é um humor fino, mas neste livro, Na Lua, tem muita grosseria. Claro que eu me desculpo ao longo... Contextualizado. Claro que eu me desculpo ao longo do livro e etc., mas tem bastante grosseria também. Mas tudo de maneira pensada, não tem nada gratuito nesse livro. Por exemplo, eu preencho o livro com dezenas de notas de rodapé. Só que as minhas notas, elas não esclarecem absolutamente nada. Você deu uma de chacrinha? Sim, eu vim para confundir mesmo. Eu vim para confundir. E as notas são muito bem-humoradas e também uma coisa contrária a uma tendência muito intelectualizada das coisas. Eu lia livros na década de 80 que você tinha metade da página era nota de rodapé explicando um trecho qualquer do texto acima. Pô, você ficava mais tempo lendo a nota de rodapé do que o livro em si. Falei, porra, bacana, mas é informação demais. Isso enche muito o saco. E eu resolvi mudar isso. Quer dizer, eu não sou nem tão original nessa história. O João Baldo Ribeiro,
num livro dele, Vence Cavalo e Outro Povo, olha o título. Ele também abusa dessas coisas, de usar notas para sacanear o próprio texto, sabotar o próprio texto, quer dizer... Isso autossabotagem. Sim, já é uma tendência bacana e o Ubaldo é um esculhambado, ele esculhamba as coisas bacanas. E não é por falta de ser letrado, né? Não, absolutamente. É o teu caso, você é um cara bastante letrado. E eu resolvi fazer a mesma coisa com esse livro, né? Quer dizer, as notas de rodapé ela tem uma função desviante da coisa, né? Ela desinforma, ou seja, eu tirei ela do lugar onde se costuma colocar esse tipo de coisa e fiz dela um outro uso. Né? Você sabe que eu li alguns rodapés, né? Sim. Aí, pô, o que está acontecendo? Eu não atingi essa piração toda, porque eu sou um quadrado, né? Então, para eu sair da caixa, de fato, é muito difícil mesmo. Difícil mesmo. Esse livro você tem que ler desarmado e pronto para surpresa, eu acho. Porque ele é isso mesmo. A cada parágrafo, por exemplo, tem títulos que são maiores que os capítulos. Isso eu percebi. Né? O capítulo tal tem 4 linhas de título e 1 linha de texto. E eu já passo direto para o outro. Quer dizer, eu resolvi mesmo brincar e de maneira aberta, furar toda a expectativa do leitor. Né? É uma conversa o tempo inteiro com o leitor. O personagem principal, ele tem hora que ele para o livro para conversar com o leitor. O que vocês acham? Afinal de contas, isso não está certo? E fica aí o foco do livro sai da história e passa para o leitor. Isso chama-se conexão, né? Isso chama-se conexão. Porque o cara se imbui da história. Eu, pelo menos, quando eu leio alguma coisa, eu procuro me envolver e vestir a capa da história. Sim. Seja ela ficção ou não. Eu estou sempre envolvido lá. E, normalmente, os nossos leitores são assim. Eles se envolvem, se imbuem e, às vezes, resolvem de outra maneira um final da trama. A tua trama é absolutamente pirada. Aliás, depois você conta a história. Não vou ficar falando da história. Eu vou contar aqui. Um pouquinho. Conta porque... Bom, para começo de... As suas outras obras têm o mesmo diapasão? Não, essa foi que você chutou mesmo, né? Essa eu resolvi chutar o balde. Eu acho que, de certa maneira, é o caminho natural da coisa toda. Vem cá, não é sacanagem. Você briga com um contexto ou você brinca com o leitor? O que você acha mais correto aí? Eu acho que eu brinco muito com o leitor. Brinca, você não briga com o que está estatuído em termos literários? Não abertamente. Eu dou umas espetadinhas, assim. Claro que sim, porque não tem como. Porque tem muito aquela coisa Hoje é cheio de manuais de escrita, de como se deve escrever, o que tem de oficinas literárias. Cacete, tem gente ensinando literatura pra caramba nesse país. Ensinando a criar, isso eu acho um horror. Pois é, eu acho curioso isso. Eu li outro dia uma chamada de um cara que... Até um cara bom, tá? E o tema do curso era aprenda a criar. Eu acho isso um absurdo. Pô. Se você me diz que você vai lapidar o que você já sabe, aí é outra coisa. Agora, aprender a criar, olha, sinceramente, eu não estou acreditando nisso. É meio difícil, né? Quer dizer, entra um cara lá que nunca criou coisa alguma na vida e vai sair de lá escritor. Vou sair de lá com um best-seller, como todo bom escritor acha. Ele termina o livro, acha que fez um best-seller. Eu, por exemplo, eu venho de uma turma literária dos anos 80. Eu fiz uma oficina literária, na época que começaram a surgir essas coisas de oficinas literárias, aqui no Brasil, e particularmente em São Paulo. Poxa, eu fazia uma oficina literária com o João Silvério Trevisan, que lançou um livro recentemente,
ao lado da oficina literária do Caio Fernando Abreu, quer dizer, uma outra escola literária, uma outra abordagem literária, uma outra maneira de fazer literatura. Eu acho que eu posso dizer que eu saí dessa oficina literária do Trevisan, do João Silveira Trevisan, realmente preparado para escrever alguma coisa que valesse a pena. Mas que já estava dentro de você, o que estaria Sim, a partir daquele sim. momento, um estalo. Sim. O Trevisan deu a direção para mim. Uhum. E foi na base da porrada mesmo, que ele me deu muita pancada e me enchia o saco o tempo inteiro. Eu não gostava de nada, absolutamente nada do que eu fazia. E a gente se sente Ele sabotado, né? Ele me desafiava e eu entrei na conversa dele. E não prestei atenção muito nas coisas que ele falou logo no primeiro dia. Ele falou, eu vou mergulhar vocês no caos. Preparem-se. Quando eu me dei conta, eu já estava realmente até aqui de caos, né? Mas foi justamente esse caos, essa coisa criativa que ele colocou, não só em mim, a nossa turma era bem grande, acho que tinha umas 30 pessoas, acho que restaram 10 no máximo, que ninguém aguentou a pancadaria. Os que sobreviveram, literalmente. Sim. Você é um sobrevivente. Mas foi aí que eu aprendi, de fato, a escrever alguma coisa. Agora você tropeça em oficinas literárias em cada esquina. Quer dizer, claro. É igual coaching, né? Muita coisa. Coaching, né? Coaching. Coaching. Muita gente, ainda bem, muita gente se salva porque, como você mesmo disse, já traz isso. Já tem isso dentro de si. Sim, né? A oficina literária é válida se ela consegue tirar de você, extrair de você alguma coisa que você já tem e transformar isso. Para mim, pelo menos, Agora, clareou a maneira de escrever. Agora, essa coisa de, olha, eu vou te ensinar a criar, eu acho complicado. Bom, fala da história aí, vai, antes que acabe o tempo, você fala para Eu acho complicado. Bom, a Lua é um grande queijo suspenso no céu, é um livro que se passa num cemitério. O cemitério é o cenário desse livro. E o personagem principal, o Pafúncio, ele está em busca da cura de todos os males. Panaceia. A panaceia. Agora, porra, dentro de um cemitério o cara quer a cura de todos os males. Mas você não sabe se o personagem está vivo, se ele está morto, o que ele está fazendo ali, quais foram as circunstâncias. E a história se volta o tempo inteiro sobre ela mesma. Quer dizer, é um discurso, tem a história que é essa que eu falei, que é o fio condutor da coisa toda, mas é o tempo inteiro um diálogo e também uma reflexão com a maneira de fazer literatura contemporânea, né? E eu abuso dos clichês, dos lugares comuns, pelo simples fato de que eu acho que eu devo fazer isso. Tá todo mundo... Mas é o teu novo estilo ou você só está enchendo o saco? Não é o meu novo estilo. Eu não pretendo fazer disso um estilo. Eu acho que é um momento literário meu. Foi um momento que eu quis apontar o dedo para várias coisas que eu acho que os escritores são... Que você não concorda? Que eu não concordo, que eu não gosto muito do modelinho. E o teu estilo, posso chamar de estilo ou você não gosta nem dessa palavra? Teu jeito de escrever, vai. Olha, é a minha maneira de escrever. Jeitão. Estilo, eu não sei. Acho que eu sou como um Milor, eu sou um escritor sem estilo. É muito burguês, é muito burguês. É um escritor sem estilo. E esse teu jeitão atual, ou deste livro, porque você também é eclético, você subia, chupacana e tal. Sim. Que tipo de público você espera atingir? Olha, ao contrário do que muita gente diz, não, você não tem leitores no Brasil.
Tem, sim. Claro você que tem. Você Mas tem quem leitor, falou pra você isso, você pô? tem leitor pra caramba. Pô, nossa. Só que isso é uma opinião minha, eu não tenho dados suficientes para embasar isso, mas eu acho que o leitor está esperando alguma coisa que O arrebate, surpreenda, o arrebate. o surpreenda, de fato. Porque a gente estava falando há pouco da autoficção, hoje em dia é muito isso do cara ficar cultuando o próprio umbigo o tempo inteiro. E eu estou dando para o leitor de novo uma história, e uma história contada de uma maneira completamente diferente, completamente diversa. Repleta de humor, repleta de ironia, repleta de sarcasmo. Até de terror, né? Até o terror desse livro, ele é cômico. Quer dizer, Aquele lance do cara ser atingido na cabeça, um golpe... sim, ele toma uma paulada Uma no paulada. meio da rua. Aquilo eu vi na rua. Eu simplesmente tirei da rua e botei no livro. Ah, você presenciou Sim, isso? eu já vi isso. Eu já vi isso. Né? Forma uma lacuna na cabeça do cara. Sim, aí o cara tá com um buraco no cérebro. E daí? E daí? Né? Quer dizer, aí eu coloco o leitor o tempo inteiro na hesitação. O que está acontecendo com esse cara? Esse cara está vivo? Esse cara está morto? Esse cara é o outro? Né? Que é outra questão muito batida na literatura, não só contemporânea, mas de todos os tempos, se quiser, a questão do outro, do duplo, e eu coloco ali também. Né? Quer dizer, o tal do Bernabé, quem é Bernabé, afinal de contas? Né? Que é esse cara que está lá. Você não quis brincar com o técnico. Tem um técnico já, Bernabéu, né? Um time de futebol aí, não sei o que, Bernabéu, não tem nada a ver. Não tenho a menor ideia. Acho que é Bernabéu que chama o cara. Apesar de ser Parreira o meu sobrenome, eu não tem nada a ver. Lufas de futebol. Também que isso não seja desculpe, que não seja uma barreira, né? Desculpe. Não é. Um horror, já fiz melhores, acredite. Eu sei. Barreira foi há muito tempo. Quando eu morava numa rua de terra, na Zona Leste. Lá como que é? Lá no Carrão. Vila Carrão, para eles, nós estamos falando para o mundo. Olha a minha falta de modéstia. Cláudio Parreira morava numa rua sem asfalto, chegava na escola, eu era motivo de chacota de todo mundo, porque eu chegava cheio de barro. E tirava o sapato para ir na escola? Tirava nada, ia lá com tudo. Aí todo mundo tirava uma onda da minha cara. Eu tirava o sapato para não gastar a sola. Na minha infância eu fui muito mais Cláudio Barreira do que Parreira. Né? Era triste. Mas aí, termina aí. Pois é. Você fica brincando no conto. Essa questão do duplo, quer dizer, tem uma série de questões literárias nesse livro e que eu trato todas elas com muito humor, com muito sarcasmo. Não, e tem um lance existencialista também, né? Não sei se você quis fazer isso. Mas tem o lance existencialista dos porquês. Ah, sim, o cara se questiona o tempo inteiro. Esse livro é um grande questionamento, sim. Né? Até do método, né? Até do método. O questionamento da maneira de fazer literatura, as questões interiores do personagem principal, e aquilo que suscita também na cabeça do leitor. Falou, porra, mas como é que esse cara veio parar aqui? Por que ele está aqui? Né? Qual a finalidade? Qual a finalidade? Qual o objetivo? Aonde ele vai chegar com essa história toda? E tem um capítulo que eu destaco desse livro. Claro que eu não lembro de cor, porque é um título deste tamanho aqui. Um deles, né? Um deles. Mas é justamente o momento em que a Santa Inquisição das Letras pega o cara e coloca ele numa cadeira minúscula, como se fosse cockpit ali. Sim, como se fosse um julgamento, por isso a Santa Inquisição das Letras, como se fosse um julgamento, e os caras esculhambam o narrador, falam que o narrador não respeita os leitores, que ele só escreve bobagem, que as notas de rodapé são despropositadas e etc. Quer dizer, os inquisidores, eles criticam o livro que está sendo escrito ali.
E o cara simplesmente esculhamba tudo, vocês não me enchem o saco, que vocês só existem porque eu criei vocês. Eu acho muito engraçado isso. Quer dizer, de certa maneira é uma... De certa maneira não, é mesmo uma crítica à Academia Brasileira de Letras, né? Que você tem... Não. Você Lá tem, só tem dor. você tem aquela coisa toda encaixotadinha ou enfardonada. Olha, você vai me digamos perdoar, assim. eu discordo de você, porque afinal de contas, uma academia que tem o Sarney é algo de bom. Sim, eu concordo Você com você. não pode falar mal Eu da concordo com ABL, você. porque... E outra, Mas eu não estou falando mal, não, não. Quem está falando claro, são os personagens. Não, Eu você não tenho está nada a ver com falando, isso. os personagens são seus filhos, Eu os não seus tenho nada a criou. ver com isso. Eu não vou Como assumir é a que você se atreve responsabilidade a falar pelas mal do bobagens Sarney, que os personagens falam. uma instituição que deu a principal medalha, a principal condecoração, que é Machado de Assis por Ronaldinho? Só que aí... Ó, tenha paciência. Como é que você se atreve a falar mal dessa gente? Só que aí, aí você tocou num ponto curioso, que é justamente a figura do Machado de Assis, ela acompanha o livro do princípio ao fim. Né? Tanto que você chama ele de Assis, né? Sim. Depois você precisa explicar que é Machado. Sim, depois Podia ser um martelo. No final das contas é que o sujeito lá, o personagem, se dá conta de que esteve falando com o Machado de Assis o tempo inteiro. Né? Aí entra essa história da homenagem ao Machado de Assis, que o espírito dele está presente nesse livro do começo ao fim, literalmente. Por isso é que está revirando tudo, né? Sim. Quer dizer, e a maneira como Machado escrevia, aquilo ficou muito presente em mim durante a... Mas é uma época, né, Cláudio? Sim, é uma época. Hoje não se admite mais. É uma época e eu queria, de certa maneira, também fazer uma homenagem a ele. E só que, no final das contas, a coisa sai do avesso. Como eu falei para você, tem a coisa da Inquisição literária ali, que remete à academia. Mas eu acho que a Inquisição coloca, embora você não queira, coloca ele nos trilhos. Pô. Porque Sim. você acaba explicando. Sim. É uma autocensura, com aspas, né? É uma autocensura, mas que coloca tudo nos eixos. Deixa eu te perguntar um negócio, nós já estamos terminando, infelizmente. Sim. Que pena. Qual é o... Pena, eles com certeza vão... Mas você volta na próxima piração aí. Como que você cria? Qual é o teu método de criação? Existe ou você também nisso é absolutamente caótico? Olha, eu acho que para esse livro, especificamente, eu fazia um bom tempo já que eu queria escrever um livro bem escrachado mesmo, só não tinha por onde. E, coincidência ou não, eu estava lendo justamente Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu comecei a achar aquilo delirante pra cacete. Eu falei, pô, mas isso aqui funciona. Mas eu falei, eu preciso escrever alguma coisa parecida, mas de outra maneira. E aí eu comecei a elaborar essa história, tanto que a história se passa dentro do cemitério. Né? Quer dizer, enquanto o morto do Machado volta para contar as suas memórias, esse cara vai justamente para o lugar onde supostamente as memórias deixam de existir. Então eu meio que inverti o negócio. E onde é que a Lua entra nisso? Hã? E onde é que a Lua entra nisso? A Lua é só um elemento cênico mesmo. Não tem nada a ver. De vez em quando ele olha para cima, a Lua está lá parecendo um queijo. Acho que ele estava com fome, sei lá. Alguma coisa do Defunto gênero. faminto. Mas é que eu gostei da imagem. Eu gostei da imagem, quer dizer, aquela Lua... Sabe o que eu pensei? Desculpe te interromper. Eu imaginei o seguinte, quando a Lua parece um queijo, ela está iluminando a Terra. Sim. E eu imaginei que você estivesse fazendo uma ilação entre a Lua que ilumina o local onde ocorre todo aquele diálogo. Sim. Em alguns trechos eu falo inclusive isso, que a única companhia que ele tem que ilumina o caminho escuro do cemitério é a Lua, quer dizer, o que conduz ele pelas alamedas daquele cemitério maluco e tal. Meu amigo, estamos indo embora. Acabou já, fechou? Acabou, terminou, it was, como diriam os chineses. Muito bem. Eu mais uma vez agradeço Tem nada que agradecer. você pelo convite. Isso. A gente está aqui batendo esse papo.
Você foi literalmente trazido para cá. Trazido? Eu espero que as pessoas se divirtam com a Lua, que antes de mais nada é um livro divertidíssimo, crítico, ácido, mas sobretudo divertido. Não, eu acho que as pessoas vão curtir isso, porque dar risada é muito bom, ainda mais agora que a gente precisa muito disso. Acho que só o humor salva no momento. Assim. Eu acho que, de fato, esse ano nós teremos as eleições, mas eu acho que o humor salva, mas o bom senso salva muito mais. Claro que sim. Então eu acho que você não alerta para o bom senso, mas nós precisamos ter sabedoria nas nossas decisões. Então eu acho que comprar o teu livro é uma boa decisão. Todavia... Olha, é uma das melhores para o ano, eu acredito. Você está na fase modesta do dia, naturalmente. Além de caótica, é modesto. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Eu Desculpe que agradeço. Aqui a brincadeira, foi brilhante, gostei mesmo. E portas abertas sempre. Ótimo. As tuas aspirações ou as coisas dos seres normais. Voltarei o mais breve possível. Isso é uma promessa e vou cobrar. Valeu? Tá certo. Pessoal, conversamos com Carlos Parreira, jornalista, ilustre, Cláudio sofredor. Parreira, Cláudio, pô, eu falei Carlos, né? Mas essa piração toda vem bem para mim. Tá vendo só? Cláudio... A Lua começou a influenciar você. Tá logo vão me pôr para a Lua. Cláudio Parreira, que escreveu um livro absolutamente pirado, mas com um centro para que te cause um bom entretenimento e algumas perguntas, alguns questionamentos. A Lua é um grande queijo. Suspenso no céu. Suspenso no céu. Mas não tem suspense, é só suspenso. Tem suspense também. Tem suspense também. Mas eu escolhendo ele também. Pessoal, grato pela paciência, companhia. Até a próxima semana com outro ser tão brilhante e menos pirado que esse. Tchau, tchau, felicidades.